Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, o clima esquentou. A torcida do Vasco se manifestou na madrugada de hoje em forma de protesto, tanto em São Januário quanto na nova sede administrativa no centro da cidade do Rio de Janeiro, contra a transformação do Vasco em um clube empresa. Palavras fortes e duras foram levadas para a atual diretoria. A gente vai mostrar tudo o que aconteceu, mas de fato, a torcida do Vasco, em sua grande maioria, não está satisfeita com isso que foi levado segunda-feira para o Conselho Deliberativo e para o Conselho de Beneméritos. Além disso, vamos falar também sobre o mercado da bola, a agitação, porque ontem o atacante Edu do Brusque, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, voltou a se posicionar. O fato de ele ser vascaíno, novamente falou que quer jogar pelo Vasco. É o grande sonho da sua carreira e, além disso, se tratando de outro atacante, dessa vez do Germancano, teremos reunião nessa sexta-feira entre ele, seu empresário e o Vasco para definir, enfim, o futuro do argentino. E além disso, é claro, muitas outras novidades, falar sobre jogadores livres no mercado que podem chegar no clube, falar sobre a transformação do Vasco em SA e muitas outras notícias para você. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E também, torcedor, deixa aqui embaixo o seu like e o seu comentário sobre o que você vem achando dessa transformação do Vasco em um clube empresa. Deixa a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E hoje, como eu já falei no início do vídeo, São Januário e a sede administrativa do Vasco no centro do Rio de Janeiro acordaram com protestos. Tá passando aí as imagens para vocês, né? Algumas faixas foram colocadas na frente do estádio e também perto da nova sede administrativa, com algumas palavras como Mais Vasco, estelionato eleitoral, venda ativa Salgado, que no caso é aí o nome da marca, né, da empresa do Jorge Salgado. Outras como Vasco não está à venda, menos Centro e mais São Cristóvão, e a outra é Só não vende a mãe porque não tem comprador. Então, palavras fortes, palavras duras, né? Essa possibilidade de transformação do futebol do Vasco em uma sociedade anônima, de fato, desagradou grande parte da torcida vascaína. Até por isso, houve esses protestos aí, tanto em São Januário quanto na sede administrativa no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso tudo que aconteceu e sobre essa transformação do Vasco em SA. Lembrando que isso ainda está sendo levado para o Conselho de Beneméritos e Conselho Deliberativo e terá que ser aprovado ainda por esses dois conselhos. E ontem tivemos novidades envolvendo essa situação na transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Esse ofício que o presidente Jorge Salgado encaminhou ao Conselho de Beneméritos tiveram vários pontos aí com dúvidas para o torcedor vascaíno, mas esclarecendo aí alguns pontos desse documento, que o resguardo das sedes dos clubes irão acontecer. Eu já falei sobre isso no vídeo de ontem, mas volto a repetir, nenhum patrimônio forte do Vasco estará aí, no caso, à venda ou algo do tipo, a leilão, ou será aí um ponto forte, né, nessas negociações. No caso, São Januário, a sede da Lagoa e a sede do Calabouço não terão aí nenhum tipo de negociação. Além disso, não haverá a mudança de nome e nem de escudo do Vasco. E por fim, a identificação dos possíveis investidores também é algo importante antes de tudo aconteça. Ou seja, porém, aliás, até o momento não há nenhum investidor certo definido para colocar grana dentro do Vasco nessa transformação. Então, automaticamente, por consequência disso, também não há nenhum tipo de proposta de venda. Hoje o Vasco não tem nenhuma proposta de venda do futebol na mesa ou ingresso de novos acionistas do clube em mãos. Isso não acontece ainda. Pode ser uma ideia futura, mas até o momento não há nada na mesa da diretoria do Vasco para vender o seu futebol. E claro, se no futuro isso ocorrer, chegar alguma proposta, isso terá que ser levado novamente ao Conselho Deliberativo e também terá que ser feita uma Assembleia Geral, que no caso é levar aos sócios votantes do Vasco. Tem algo em torno aí de 8 mil sócios votantes para definir o futuro do clube, se o clube será ou não vendido. Tudo isso passará pelos sócios do Vasco da Gama. Nada será feito somente pela atual diretoria, nada será feito por força, nada disso. Tudo terá que passar tanto pelo Conselho, tanto também por uma Assembleia Geral, algo semelhante ao que acontece no processo eleitoral do Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Só para esclarecer a situação, acredito, volto a repetir,
que, na minha opinião, a transformação em um clube empresa não seria a melhor solução. Tem outros viés, tem outras soluções. Acredito que a transformação em um clube empresa, numa sociedade anônima, é uma solução desesperada. Mas enfim, é o que o Jorge Salgado tem na mesa. Mas a decisão, né, a minha decisão, a sua decisão, a decisão do torcedor vascaíno deve ser sempre respeitada e ser prioridade em qualquer clube. O torcedor é o mandante do clube. Então, se a torcida não quer a venda, ela deve ser respeitada. É claro, minha opinião, mas cada um também tem a sua. E agora, se tratando de mercado da bola, de negociações, de vai e vem, que é o que vai acontecer daqui pra frente. Primeiramente, sobre Germancano. Tivemos a notícia ontem através do vascaíno.net, um portal de notícias aí, que tem como grande setorista o amigo Fábio Torres, e ele publicou aí em primeira mão que o staff, no caso de José Constanço, agente do jogador, estará se reunindo com o atacante nessa sexta-feira, aqui, né, no Rio de Janeiro. O Germancano, que ainda não viajou para a Argentina, a sua cidade local, o seu país local, onde deverá passar as suas férias, permaneceu aqui no Rio de Janeiro para se encontrar sexta-feira com o seu empresário e definir o futuro. Se irá permanecer no Vasco para os próximos anos ou irá jogar em um outro clube. Essa reunião, de fato, deve ser para selar de vez o futuro do jogador. Lembrando que o Vasco tem uma dívida que chega a algo em torno dos 4 milhões de reais com o argentino. E o Vasco e o argentino, né, no caso do Germancano, e o seu empresário só estarão dispostos a negociar uma renovação contratual quando essa dívida for paga. A partir disso, sim, que eles irão olhar para o futuro dentro do Vasco. Se isso não acontecer, eles irão ter o futuro em outro clube. E clubes como São Paulo, Santos, Internacional e Cruzeiro já fizeram algumas sondagens com a situação do jogador. Então vamos esperar, vamos aguardar. Sexta-feira poderemos ter a definição do futuro do Germancano. E agora, se tratando sobre outro atacante, dessa vez o Edu, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro dessa temporada, com 17 gols, ficando à frente de jogadores como Léo Gamalho, Rafael Navarro e muitos outros bons de bola aí que estiveram aí presentes nessa Série B de 2021. E ontem, novamente, o atacante Edu se posicionou, dessa vez numa entrevista para o portal IG de Esportes, né? Ele reiterou seu desejo de jogar no Vasco. Ele disse o seguinte: vontade de jogar, todos sabem que eu tenho. Ele tem contrato aí com o Brusque, equipe que permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro até novembro de 2022. Ele deixou bem claro durante a entrevista que respeita a decisão do seu empresário, respeita também o tempo de contrato que ele tem com o Brusque, mas é claro, um atacante de 28 anos, que acredito que nesse momento está vivendo o auge da sua carreira, vê uma grande oportunidade de vestir a camisa do seu clube do coração e também a camisa do clube do pai, do irmão, como eles estiveram presentes em São Januário, quando o Edu veio ao Rio de Janeiro vestindo a camisa do Brusque jogar contra o Vasco. Inclusive, o mesmo fez gol e deixou ali, ficou muito alegre com a situação. Um grande jogador que poderia sim ser aproveitado pelo Vasco nessa próxima temporada, ainda mais com a saída, né, do Daniel Amorim, que muito provavelmente deverá acontecer. Porém, apesar da vontade do jogador, o Vasco até o momento não sinalizou nenhuma negociação, nenhuma contratação e nenhum interesse nisso acontecer. A gente espera que isso possa também acontecer por parte do Vasco, pois é um jogador que tem o desejo, tem a vontade de jogar vestindo a camisa do Gigante da Colina, e é claro, é isso que importa. Um jogador que vai dar a vida dentro de campo, pois estará vestindo a camisa do clube onde ele sempre sonhou estar jogando. E do Brusque pode ser aí uma boa promessa e uma boa contratação para a temporada de 2022. E é claro, deixe a sua opinião aqui embaixo. E se tratando também de Série B, tá passando aí para vocês essa imagem, né, da Série B do ano que vem. 18 times dos 20 já estão definidos. Alguns times novos apareceram aí, como o próprio Sport, o Novo Horizontino, o Tombense, o Ituano, Criciúma, alguns outros chegaram, a Chapecoense, e 2 também chegarão. O Grêmio deverá ser um deles e o Juventude provavelmente também poderá ser outro. Tá bem embolada essa situação, mas a Série B do ano que vem, se essa já foi difícil, a do próximo ano será ainda mais. Terá a presença de Grêmio, Cruzeiro, que será forte no ano de 2022, Sport, Chapecoense, Criciúma, Ponte Preta. Então, se o Vasco não se ligar, não realmente começar a agilizar, adiantar as coisas para a próxima temporada, a situação ficará muito difícil. Se tratando de contratações, o Corinthians hoje deixou bem claro que não irá se opor se aparecerem interessados por 3 jogadores que pertencem ao clube paulista, sendo eles o André Luiz, o Everaldo e o Janderson. O André Luiz sendo um atacante
e o Everaldo e o Janderson sendo dois pontas com características muito semelhantes de velocidade. Dois bons jogadores, na minha opinião, no caso do Everaldo e o Janderson. O Janderson que está fazendo uma boa campanha pelo Atlético Goianiense nessa temporada, e o Everaldo que fez uma excelente campanha no Fluminense, se não me engano, no ano de 2019, jogando inclusive ao lado do próprio Nenê. Jogadores bons que podem ser aproveitados na Série B de 2022 pelo próprio Vasco e não são caros, e é isso que é importante. Então o Vasco tem que abrir o olho, eles têm contrato com o Corinthians até 2023, no caso o Everaldo e o Janderson, mas o Corinthians deixou bem claro que não irá se opor em caso haja algum interessado nas negociações. E a pergunta que fica para mim é, até quando o Vasco vai esperar para ir ao mercado e começar a contratar? Vai esperar no diretor executivo, vai esperar o CEO, vai esperar o treinador, e se isso não aparecer, o Vasco vai ficar para trás, outras equipes, né, irão contratar e o Vasco ficará novamente com as mãos atadas e pegará novamente as sobras, como aconteceu nessa atual temporada. Então a situação é difícil, é complicada e principalmente preocupante, que a diretoria não se mexe, não contrata, enquanto os outros clubes já começam a planejar o ano que vem. E para finalizar o vídeo, falar aqui sobre Valber, né? O Valber ontem que se despediu oficialmente do Vasco nas redes sociais e parece que já terá o seu destino definido e será no Campeonato Paulista do ano que vem. O defensor conversa com duas equipes, sendo o Mirassol e o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, né, como eu acabei de falar, irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem e o Mirassol estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Duas equipes muito tradicionais em São Paulo, não são equipes gigantescas, mas são equipes tradicionais, principalmente no interior. O Valber tem aí ainda contrato com o Atlético Paranaense, mas poderá sim estar vestindo a camisa desses dois clubes para o ano que vem por empréstimo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no nosso canal, trazendo todas as notícias, todas as novidades para vocês e, é claro, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Deixe aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião e faço questão de responder também a cada um de vocês. Corre lá também no nosso Instagram, estamos fazendo um trabalho muito maneiro por lá, tá aparecendo aqui embaixo, tem um link na descrição, então nos ajude aí a chegar a cada vez mais seguidores também pelo nosso Instagram. Um grande abraço para todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.